Queridos irmãos e amigos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 25. Vamos ler do verso 1 até o verso 18. Gênesis, capítulo 25, do verso 1 até o verso 18. Queremos receber todos com muita alegria nessa manhã, também aqueles que nos acompanham pela transmissão. É nosso desejo que esse serviço espiritual que prestamos a Deus seja usado por Ele no coração de todos aqueles que acompanham. Diz assim a palavra de Deus: Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Zirã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Jocsã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letusim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice, e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar o Eteu, em frente de Manre, o campo que Abraão havia comprado aos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Beer-Lahai-Roi. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu, e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. Até aqui, queridos, a leitura. Oremos mais uma vez. Ó Deus, pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo na compreensão da Escritura e na aplicação da mesma aos nossos corações hoje. Pedimos ao Pai que a leitura da Tua lei seja usada pelo Teu Espírito, de acordo com a necessidade de cada pessoa que está aqui, Te cultuando presencialmente, e daqueles que acompanham a transmissão através da internet. Nós queremos Te servir com integridade de coração, e nós sabemos que isso só é possível pela obediência à Tua palavra. Portanto, ilumina-nos para compreendê-la. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, chegamos ao final da história de Abraão. Essa é a última mensagem que nós iremos pregar sobre esse tema no livro de Gênesis. O que nós temos aqui é o registro da morte de Abraão, que é precedido e seguido pelo relato e informações a respeito dos seus descendentes. A descendência de Abraão é um dos temas mais importantes do livro de Gênesis, se não o mais importante, e, na verdade, de toda a Bíblia, porque é pela descendência de Abraão que viria o Messias, o Salvador do mundo, o esperado das nações. Abraão teve filhos naturais com Quetura e Agar, que eram concubinas dele, conforme era o costume da poligamia da época, suportado, tolerado por Deus no Antigo Testamento, mas já removido e aniquilado no Novo Testamento, onde o casamento monogâmico é estabelecido.
Apesar de Abraão ter tido filhos naturais com Quetura e Agar, essas duas mulheres, o herdeiro e continuador da promessa seria Isaque, o filho que ele teve com Sara, de maneira sobrenatural, Sara, a sua esposa. Moisés, aqui no texto que nós lemos, ele organizou o registro da morte de Abraão nessa sequência aqui. Primeiro, os descendentes de Abraão com Quetura, está aí do verso 1 até o verso 4. Depois, o descendente de Abraão com Isaque, com Sara, que é Isaque, aí do verso 5 até o verso 6. Depois, a morte de Abraão, do verso 7 a 11. E os descendentes de Abraão com Agar, dos versos 12 a 18. Vocês percebem que Moisés emoldurou o relato da morte de Abraão com o relato dos seus descendentes. Os descendentes de Quetura e Sara antes e os descendentes de Ismael depois, e no meio o relato da morte de Abraão. Vejamos então essas 4 partes do texto e em seguida nós faremos a aplicação para nós. Primeiro, a relação dos descendentes de Abraão com Quetura, daí está aí do verso 1 a 4. Como já disse, era parte do costume do Antigo Oriente que o chefe de uma clã, ou de um clã, de uma tribo, ter várias mulheres além da esposa principal. Ele podia ter esposas secundárias e ele podia ter concubinas. A diferença era com relação ao status legal dos filhos. Os filhos das esposas secundárias herdariam, teriam direito à herança e à riqueza do patriarca, enquanto que os filhos da concubina não teriam necessariamente direito a nada, a não ser por generosidade do chefe do clã. Além da sua legítima esposa, Sara, Abraão teve 2 mulheres. Primeiro, Agar, a serva egípcia, que foi uma concubina que lhe deu Ismael como filho. À altura da morte de Abraão, eles já moravam longe de Canaã, moravam fora de Canaã. Todo mundo conhece, sabe a história, nós já vimos aqui, como na tentativa de obter o cumprimento da promessa de uma descendência, Sara propõe a Abraão que ele tome essa concubina, essa serva egípcia, chamada Agar, como sua mulher, para, através dela, Sara, que era estéril, pudesse ter um filho. E desse arranjo veio Ismael, que durante um tempo Abraão pensou que seria o seu herdeiro, mas Deus deixou claro que a sua descendência viria através da sua esposa Sara e não seria através de Ismael. A segunda mulher, além de Sara, que nós sabemos que Abraão teve, ela aparece pela primeira vez no relato aqui, foi essa mulher chamada Quetura, que o texto nos diz que Abraão casou com ela. Apesar de ser dito aqui que Abraão casou com ela, o status dela é incerto, porque no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 1, no verso 32, ela é chamada de a concubina de Abraão. E aqui é dito que Abraão casou com ela. Então, nós não temos muita certeza qual era o status de Quetura. Não é? Se ela era uma esposa secundária e, portanto, os filhos teriam direito à herança de Abraão, ou se era uma concubina, e o verbo casar aqui é usado no sentido geral e não no sentido específico de que ela se tornou esposa de Abraão. Ao que tudo indica, ela ficou com status de concubina mesmo, porque Abraão se sente à vontade para mandar os filhos embora, os filhos que ele teve com Quetura, embora a uma determinada altura. Agora, o que nos impressiona e que às vezes escapa ao leitor é que esse relato aqui, do verso 1 até o verso 4, ele está fora de sequência, provavelmente. Porque se você lê normalmente, na sequência histórica, vai dar a impressão de que Abraão casou com Quetura depois da morte de Sara. Mas algumas razões nos levam a concluir de que não. Na verdade, esse casamento com Quetura, ou tomar Quetura como esposa, aconteceu ainda quando Sara viva.
Portanto, a passagem está fora da sequência temporal. Note que aqui não há nenhuma tentativa de Moisés de localizar temporalmente quando isso aqui aconteceu. Não há nada que nos permita, assim, à primeira vista, dizer isso aqui foi antes ou depois da morte de Sara. Mas nós entendemos que foi antes por algumas razões. Primeiro, Abraão tinha perto de 140 anos quando Sara morreu. Se ele casou com Quetura depois da morte de Sara, quer dizer que ele teve 6 filhos com ela nessa idade, que é um milagre maior do que o nascimento de Isaque, né? É um milagre maior do que o nascimento de Isaque. Seria algo muito mais extraordinário. Segundo, nós lemos que ainda em vida, Abraão mandou os filhos das concubinas para o Oriente. Está dito aí no final do verso 6, implicando então que eles já eram adultos. Se eles já eram adultos, significa que eles nasceram antes da morte de Sara. Antes da morte de Sara. E isso, né, de que Abraão já tinha feito de Isaque o seu herdeiro ainda em vida, isso foi relatado pelo servo, quando ele estava lá na Mesopotâmia, tentando convencer Rebeca e a família dela a que ela viesse com ele para Canaã, para casar com Isaque. E então um dos argumentos é que Abraão já tinha dado a Isaque tudo o que tinha, ou seja, fez dele o seu herdeiro, o que significa que tinha outros filhos na concorrência. Portanto, é mais uma evidência de que esse casamento com Quetura foi ainda enquanto Sara estava viva e não depois da morte dela. Daí a gente tem que entender o casou aí do verso 1 como tinha casado. Abraão tinha casado com outra mulher que se chamava Quetura, e ela lhe deu à luz, e aí vem a relação dos filhos. São 6 filhos que ele teve com Quetura, os quais, deles, Abraão teve 7 netos e 3 bisnetos, total de 16. Os nomes estão aí, do verso 2 a 4. Quem está procurando o nome para colocar em filho, está aí uma lista, não é? Se for trigêmeo, sugiro Assurim, Letuzim e Leumim. Estão todos aí no verso 3. Todos estes, o que importa, não é? A gente não tem muita certeza de onde esses filhos se localizaram, mas alguns desses nomes estão relacionados com a Síria e relacionados com a Arábia. Se formaram povos a partir de Abraão com Quetura. O que importa é que eles todos eram descendentes de Abraão, e mostra que existe um parentesco entre os israelitas e os demais povos que habitavam a península da Arábia. Toda aquela região foram todos povoados a partir dos descendentes de Abraão. Descendentes de Abraão. Aqui, como eu disse, agora vem a pergunta, né? Por que que o relato é introduzido fora de sequência? Eu creio que tem 2 objetivos. Primeiro, ou 3, né, ou mais, emoldurar a vida de Abraão. No fim da vida de Abraão, Moisés resolve dar um relato dos filhos todos que ele teve, os filhos naturais, para destacar a escolha de Isaque, como o seu filho sobrenatural, como sendo o herdeiro de todas as coisas. Por isso ele deixa para o final essa história que já cronologicamente teria acontecido alguns capítulos atrás. Ele traz para a morte de Abraão como que para dar uma conclusão. Olha, ele teve todos esses filhos e morreu. Todos esses filhos e morreu. E com isso mostrar que somente um era o seu herdeiro, que era Isaque, o portador das promessas, filho de Sara, sua esposa, e o cumprimento daquilo que Deus tinha dito a Abraão como promessa: você será pai de muitas nações. Por isso que o relato de Quetura vem para a morte de Abraão, para mostrar o cumprimento da fidelidade de Deus. De fato, Abraão se tornou pai de muitas nações, e várias nações nasceram dos filhos que Quetura lhe deu. Segunda parte do texto é o relato do descendente de Abraão com Sara. Primeiro, Abraão com Quetura, 1 a 4, agora Abraão com Sara, de 5 a 6. Aqui Moisés mostra como Abraão cuidadosamente separa Isaque, seu filho nascido da promessa, dos demais filhos que ele tinha tido com as concubinas, verso de 5 a 6. Ainda em vida,
Abraão deu a Isaque tudo o que ele tinha, verso 5. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Isso incluía os seus bens, gado, servos, a propriedade em Macpela, aquela caverna que ele tinha comprado lá, que era o único pedaço de terra que Abraão tinha em Canaã. Tudo ele já passou para seu filho Isaque quando estava vivo, provavelmente porque ele não queria brigas, porque com certeza o direito de Isaque seria contestado pelos filhos de Quetura e talvez pelo próprio Ismael, que era mais velho do que ele. Então, para evitar isso, para proporcionar a Isaque uma vida tranquila, ele então já reparte os seus bens, já estabelece o seu testamento e já deixa Isaque como sendo aquele que haveria de herdar tudo o que ele tinha, especialmente a promessa de Deus, de que na descendência de Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Com relação aos filhos das concubinas, diz aí o verso 6, aos filhos das concubinas que tinha, só pode ser uma referência a Agar e a Quetura, se tinha outras nós não sabemos. Para eles, veja o contraste, no verso 5, para Isaque Abraão deu tudo o que tinha. No verso 6, para os filhos das concubinas deu presentes. Então, presentes o que era? Um gadinho, servos, servas, talvez algumas joias, alguns tesouros. Já vimos que Abraão era imensamente rico, então do que ele tinha, ele pegou alguns presentes, deu aos filhos de Quetura e mandou que eles fossem para longe. Final aí do verso 6, os separou de seu filho Isaque, enviando-os para o Oriente. E aqui o Oriente é uma referência àquela área que fica entre o Egito e a Síria, conhecida mais tarde como Arábia, né? Começa no sul da Palestina, de Canaã, vai subindo pelo leste até chegar lá na Mesopotâmia, toda aquela região do deserto, médio deserto da Arábia, é essa região para onde Abraão mandou os filhos de Quetura. E dessa forma eles foram, como Ismael, algum tempo atrás, desapossados da terra. Eles não herdariam a terra de Canaã, quem herdaria seria Isaque. Então, com todos esses objetivos, nós entendemos por que Abraão, ainda vivo, ele fez tudo isso. Dessa forma, ele proporcionaria um ambiente de paz e tranquilidade para Isaque, evitaria brigas e conflitos e deixava claro que o seu herdeiro era, de fato, Isaque. Queridos, olhando essa história, a gente percebe, mais uma vez, a mão de Deus agindo na história e definindo, estreitando cada vez mais a linhagem do Messias, aquele descendente de Abraão, aquele que viria da descendência de Abraão, e que seria o Salvador do mundo, em quem todas as nações seriam abençoadas. Abraão teve muitos filhos, mas Deus está dizendo, através da providência, de que esse aqui, Isaque, é que seria o herdeiro das promessas, aquele através de quem Deus traria as bênçãos prometidas a Abraão. É mais uma vez uma exibição maravilhosa da providência de Deus e da sabedoria de Abraão também, já se prevenindo, e uma lição preciosa para nós também, não é? Quando às vezes o pai morre ou os pais morrem e deixam algum dinheiro, alguma herança, os filhos que antes eram amigos viram inimigos. A briga é grande, né? E a gente sabe que a herança tem separado irmãos, tem dividido família. Então nós precisamos de muita sabedoria, não é? Aqueles de nós aqui, os cabecinhas brancas como eu também, estamos chegando ao final da vida, precisamos já de muita sabedoria e já prevenir alguma coisa que porventura venha a acontecer, porque nós queremos dar aos nossos filhos não somente os bens que nós adquirimos em vida, mas deixar um legado de paz, de tranquilidade, né? E não ser uma família caracterizada por brigas e lutas por bens materiais que os nossos pais nos legaram. Do verso 7 a 11, nós temos o relato da morte de Abraão. Aqui é o ponto, né? Isso aqui da narrativa toda, isso aqui é o centro. E está bem no centro mesmo, né, da narrativa, que é a morte de Abraão.
Nós lemos aí no verso 7 que Abraão morreu em avançada velhice. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Só por curiosidade, a essa altura, Isaque já tinha casado e os gêmeos Jacó e Esaú tinham cerca de 15 anos quando Abraão morre, não é? Ele viu os seus netos, ele viu Jacó e Esaú com certeza. Ele viveu muito, viveu bem, desfrutou das bênçãos de Deus aqui nesse mundo. Nem sempre isso acontece com servos fiéis. Tem pessoas que servem a Deus com fidelidade a vida toda, mas que têm uma morte triste, ou prematura em termos humanos, uma morte sofrida, abandonados ou passando por grande dor e sofrimento. Abraão, aqui no caso, Deus o privilegiou com uma morte tranquila, uma ditosa velhice. Geralmente nós não tememos a morte, o que nós tememos é a maneira pela qual nós vamos morrer. Eu gostaria muito que eu, assim, morresse da seguinte forma: eu jantasse com a minha família, desse um beijo na minha esposa, fosse dormir e amanhecesse morto, né? Que coisa maravilhosa, que bênção, né? Morrer dessa forma. Mas a realidade nua e crua é que na quase absoluta maioria das vezes a nossa morte é em meio de doença, de dor, de sofrimento, angústias e às vezes até isolamento, abandono, isso acontece. Então nós precisamos estar preparados para isso, que é a fase mais difícil da vida, não é a mocidade não. A fase mais difícil da vida é a que a gente chama de terceira idade, mas é a melhor idade, mas é um eufemismo, né? Na verdade, é quando a gente vai se aproximando do nosso fim aqui, depois de ter vivido tantos anos. Devemos nos preparar para isso. A morte de Abraão é descrita aqui no verso 8 como dizendo: ele foi reunido ao seu povo. Está aí, foi reunido ao seu povo, final do verso 8. É uma expressão hebraica para dizer que ele morreu e foi ao encontro dos seus antepassados no mundo dos mortos, que em hebraico é chamado de Sheol. É o local para onde os mortos vão, independentemente se eram tementes a Deus ou se não. É simplesmente o local dos mortos. No Antigo Testamento, essa distinção ainda não vai ficando clara aos poucos até nós chegarmos no Novo Testamento. Abraão foi reunido aos seus, os que vieram antes dele. E hoje, né, olhando para trás, da perspectiva privilegiada do Novo Testamento, a gente sabe que Abraão foi reunido a Sete, a Noé, todos os heróis da fé que vieram antes dele, a Enoque, que andou com Deus, embora Enoque não tenha morrido, né? De qualquer forma, o encontro deve ter acontecido também. Mas isso a gente faz uma leitura do Novo Testamento para o Antigo, para poder chegar a essa conclusão. Da perspectiva da mentalidade judaica do Antigo Oriente, quem morria ia se juntar, ia para o Sheol, para o local dos mortos, aguardando a ressurreição que Deus havia prometido. Ele foi sepultado em Canaã, nós lemos aí, a partir do verso 9, a terra onde ele peregrinou a maior parte de sua vida. Ele peregrinou cerca de 100 anos em Canaã. Ele tinha 75 anos quando Deus o tirou de Ur dos Caldeus. 100 anos ele passou andando pela fé naquela terra, caminhando de um lado para o outro e esperando o cumprimento das promessas de Deus. Essa caverna aí, mencionada no verso 9, onde ele foi sepultado, ele tinha comprado a Efron o Hitita, depois de um elaborado negócio, né? Ele fez um negócio lá com Efron e vai de um lado, vai para o outro, finalmente a caverna ficou sendo de Abraão. E lá ele sepultou Sara. E é nesse mesmo lugar que Abraão é sepultado. Mais tarde, Isaque e Rebeca serão sepultados nesse mesmo lugar. E mais tarde, Jacó e Lia também vão ser sepultados aqui, nesse que era uma espécie de mausoléu da família e que foi comprado em fé, como que se fosse uma primícia, um penhor que Deus tinha dado a Abraão, de que
toda aquela terra, não somente aquele campo onde estava a caverna que serviu de túmulo para ele e sua família, mas que toda a terra de Canaã um dia pertenceria para ele. Abraão viveu pela fé nessas promessas, embora não a tenha alcançado, morreu sem ver isso. Lemos também no verso 9 que Ismael estava presente no funeral. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela. A morte do pai, ainda que por um momento, reuniu os dois irmãos. Às vezes acontece isso. Os pais morrem e isso serve de alguma maneira para trazer irmãos separados mais para perto. Não sabemos se outros dos descendentes de Abraão estavam presentes no sepultamento, mas Ismael é mencionado por conta da sua importância no relato bíblico e porque logo em seguida vai ser relatado a descendência dele. Agora, eu chamo sua atenção para o verso 11, que é o verso da transição. Depois da morte de Abraão, Deus confirma o que ele havia feito com seu filho Isaque. Verso 11, depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto de Beer-Lai-Roi. Não é que Deus não tinha abençoado Isaque antes. Basta ler a história de como Deus, pela sua providência, trouxe Rebeca para ser a esposa dele. Isso é bênção ou não é? Claro que é. Deus já tinha abençoado Isaque antes, mas essa expressão, Deus abençoou Isaque, quer dizer que agora Isaque se torna o portador do que Deus havia prometido a seu pai quando o tirou da terra dos caldeus. Gênesis 12, de 2 a 3, olha o que é que Deus tinha dito a Abraão. Farei de você uma grande nação, eu o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, em ti serão abençoadas ou benditas todas as famílias da terra. 5 vezes aparecem palavras relacionadas com abençoar no chamado de Deus a Abraão em Ur dos Caldeus 100 anos antes. E agora essas bênçãos que Deus prometeu a Abraão, elas repousam sobre Isaque. O patriarca morre, mas a bênção não. A bênção continua. A bênção estava sobre Abraão, mas agora ela vai para seu filho Isaque. E de Isaque vai para Jacó. E de Jacó vai para Judá. E de Judá vai para Davi. E de Davi vai para José. E de José vai para Jesus Cristo. E de Jesus Cristo chega até nós. É Deus, mais uma vez, guiando a história para que a promessa da salvação se cumprisse. Deus é o nosso Deus, Deus fiel, que cumpre aquilo que Ele prometeu. Vamos para a última parte do relato, queridos, que é agora os descendentes de Abraão com Agar. Então, a sequência, os filhos de Abraão com Quetura, o filho de Abraão com Sara, que é Isaque, a morte de Abraão, e agora os filhos de o filho de Abraão com Agar, que é Ismael, e a descendência dele, que está aí do verso 12 até o verso 18. Como eu disse, essa relação aqui, que poderia estar antes, Moisés juntou tudinho em torno da morte de Abraão para dizer o seguinte: vejam como Deus cumpriu as promessas, de ti virão nações, de ti sairão nações. Então, Moisés mostrando como Deus cumpriu essa promessa. E nações de fato vieram de Abraão com Agar e por eles Ismael. O relato dos descendentes está aqui, o relato dos descendentes de Ismael está aqui para não deixar nenhuma ponta solta na história de Abraão quanto à fidelidade e ao poder de Deus. Moisés quer mostrar que tudo que Deus prometeu a Abraão, ele cumpriu, não deixou nada faltando. Ismael era filho de Agar, já vimos, tinha sido entregue a Abraão por Sara, conforme nós já vimos, e Deus tinha feito promessas a Abraão referente ao seu filho Ismael, que nasceu de Agar, quando deixou claro que ele não seria o herdeiro. Abraão tinha um amor natural pelo seu filho Ismael, e pensava que ele seria o herdeiro. Mas quando Deus disse que não seria Ismael, mas alguém que nascesse de Sara,
Abraão intercedeu pelo seu filho Ismael. E foi então quando Deus prometeu que abençoaria Ismael, mesmo que ele não era o filho da promessa, que ele seria fecundo e se multiplicaria na terra, e que dele sairiam 12 príncipes. Foi o que Deus prometeu a Abraão. E aqui está o registro da fidelidade de Deus em cumprir o prometido, do verso 13 até o verso 16. Ismael se tornou fecundo, conforme Deus havia prometido, e dele saíram, ele teve 12 filhos que se tornaram príncipes, e as tribos que vieram deles receberam seus nomes, conforme nós lemos aí no verso 16. São estes os filhos de Ismael, estes são os seus nomes, pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seu povo, que foi exatamente o que Deus havia dito que haveria de fazer com Ismael. Lemos aí também que eles viviam desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria. Geograficamente, essa região é a mesma para onde Deus mandou os filhos de Quetura, o Oriente, que vai do sul de Canaã, subindo pelo lado direito, bem em frente a Canaã, até chegar na região da Mesopotâmia ou a Síria. E aqui o cumprimento da palavra de Deus. A Agar, Deus havia prometido à mãe dele, Agar, o seguinte: ele será entre os homens como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Gênesis 16, 12. Aquele episódio em que Deus encontrou Agar para morrer perto de um poço, ela tendo sido mandada embora por Sara, sua patroa, e Deus aparece e diz: não, você vai voltar, se sujeitar à sua patroa, e esse filho, esse menino, que ela estava grávida na época, eu farei dele uma grande nação, mas ele vai ser como um jumento selvagem que mora no deserto, e ele habitará diante dos seus irmãos. E aqui está relatado o cumprimento daquilo que foi prometido, embora o hebraico não é muito certo. Final do verso 18, diz que ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. Pode ser traduzido como, e ele morreu diante de todos os seus irmãos. O hebraico é incerto, embora a maioria prefira estabelecer por conta da promessa que foi feita, faz mais sentido. Estabelecer diante dos seus irmãos pode indicar a região geográfica, porque se olhar no mapa você vai ter Canaã, e a região da Arábia, de Sur até Avilá, subindo para a Síria, é aqui, está bem fronteiro mesmo. Então, Ismael morou, os descendentes dele moraram de frente para Canaã, onde estavam os descendentes de Isaac. Pode significar isso, ou pode significar hostilidade, que os descendentes de Ismael viveram em constante hostilidade contra os seus irmãos, de onde viria o conflito entre árabes e judeus, que permanece até o dia de hoje, que é uma interpretação muito preferida pelos evangélicos em geral. De qualquer forma, o que importa é que o que Deus havia prometido se cumpriu. No final da vida de Abraão, Moisés levanta tudo o que Deus havia prometido e diz: ele cumpriu tudo, não deixou nenhuma ponta solta. Tudo que ele prometeu, todas as promessas que Abraão recebeu em vida, Deus cumpriu na sua fidelidade. Ismael morre aos 137 anos e também é reunido ao seu povo, expressão que eu já disse que significa que foi ao encontro aos seus antepassados que já tinham morrido. O que é que Moisés queria ensinar aos israelitas? Há muitas lições preciosas aqui, mas eu destaco aqui, entendo a principal. Ao final da vida de Abraão, Moisés enfatiza a fidelidade de Deus para com ele em vida, em lhe dar muitos filhos, em fazer dele pai de muitas nações, em lhe dar um herdeiro que seria o descendente das promessas, em abençoar Ismael, que não era o filho da promessa, fazendo dele pai de 12 tribos e vivendo fronteiriço e diante dos seus irmãos. O ponto aqui é que o Deus de Abraão, o Deus de promessa, o Deus fiel, é o Deus de Israel. Quando Moisés contou essa história, os descendentes de Abraão e de Isaque, os israelitas, estavam mais ou menos nas terras dos ismaelitas, estavam a leste do Jordão,
preparando para atravessar o Rio Jordão e conquistar a terra de Canaã. E eles precisavam de encorajamento, porque a tarefa era difícil. As cidades que eles teriam de conquistar eram muradas, militarmente muito bem defendidas, e eles tinham passado 40 anos no deserto. Não tinha armamento próprio, era uma tarefa impossível. Mas relatos como esse, olha como Deus foi fiel. O que Deus prometeu a Abraão, ele cumpriu. Cumpriu, inclusive, o que prometeu com relação a Ismael. Será que não vai cumprir o que prometeu a vocês, que são os descendentes diretos de Abraão? Coragem, atravessem o rio, conquistem a terra. Deus vai com vocês, e porque Deus irá com vocês, nenhum desses povos poderá resistir. Essa é a pegada do texto, esse é o ponto do texto, com esse relato da descendência de Abraão e os detalhes que Moisés nos dá aqui. O que nos leva a algumas aplicações práticas para nós hoje, né? O que é que isso tem a ver conosco hoje? Eu penso em algumas coisas. Quando eu li esse texto, eu saí anotando, né, o que é que me vinha. Primeiro, a brevidade da nossa vida aqui. A Bíblia não deixa de mostrar com uma franqueza singela que nós vamos morrer. Desculpa, é um spoiler, né? Dá um spoiler, né? Mas você vai morrer. Nós todos iremos. Abraão morreu, Ismael morreu, Isaque vai morrer, Sara morreu, né? A sombra da morte de Sara está sobre o texto todo aqui. Todos eles morreram, passaram um dia, e nós iremos passar também. Somos passageiros aqui nesse mundo, portanto, é uma ilusão nós nos apegarmos aos bens materiais, nos apegarmos àquilo que, porventura, Deus nos concedeu aqui nesse mundo, porque tudo isso vai passar. Essas coisas, as coisas desse mundo, elas não podem ser a razão da nossa existência. Porque se você colocar a sua esperança, o propósito da sua vida em alguma coisa desse mundo, você está caminhando por uma ilusão. A nossa confiança tem que ser no Deus da promessa, tem que ser no mundo que não passará, na eternidade, na imortalidade, na ressurreição dos mortos, aquela terra que Abraão esperava e procurava. Segunda coisa, pensei nisso aqui, olha, nem todos os nossos dias são extraordinários e marcantes, mesmo para os heróis da fé. Os últimos dias de Abraão transcorreram em silêncio, nada excepcional aconteceu. A última coisa que nós sabemos de Abraão, antes dessa passagem aqui, é quando ele manda seu servo Eliezer buscar uma esposa para Isaque entre a sua parentela. Já fazia 35 anos que isso tinha acontecido, quase 40 anos quando isso tinha acontecido. E a gente não tem uma palavrinha de Moisés sobre esses últimos 35 anos da vida de Abraão. Provavelmente transcorreram ali na rotina do dia a dia, vida comum do lar, lá na sua tenda, lá em Hebrom, onde ele estava acampado, nos carvalhais de Manre, nada extraordinário que merecesse um registro bíblico. Às vezes a gente fica com inveja daquelas pessoas cuja vida é uma sequência de eventos emocionantes. E a gente olha para a gente e lembra daquela música, acho que é de Chico Buarque, todo dia ela faz tudo sempre igual, não é? Me acorda às 6 horas da manhã, e a rotina do dia a dia, e a gente olha para a rotina da vida e diz assim, mas minha vida não é nada extraordinário, não é nada incomum, não é para achar uma coisa que eu coloque no Twitter, no Instagram, no Facebook, é uma dificuldade, porque a minha vida parece tão normal e comum, mas não é só você. Deus está presente na rotina do dia a dia, no feijão e arroz do dia a dia, nas coisas que acontecem no seu trabalho, lavar roupa, lavar louça, ir para trabalho, cuidar de filhos, isso faz parte da vida que Deus nos deu. Não julgue o quanto você é especial para Deus ou não, pela intensidade da emoção dos eventos dos seus dias. Esse grande homem da fé, chamado pai da fé, o amigo de Deus, os últimos 35 anos da sua vida se passaram na maior normalidade. Não teve visão, não teve revelação, não teve nada que ele teve antes disso. Assim é a nossa vida também, para que a gente não ache que a monotonia significa que Deus não está presente. Eu também pensei em termos de aplicação prática a respeito do conforto que a gente pode ter aqui na nossa vida. Deus está cumprindo suas promessas
e ao final nós herdaremos o seu reino. Isso é muito claro pela Bíblia. Ainda que nós soframos aqui nesse mundo, nós viveremos em glória. E foi assim que Abraão viveu e morreu, pela fé, sem ter alcançado a promessa. Deixe-me ler para você Hebreus capítulo 11, do verso 13 a 16. Todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Está falando de Abraão, Isaque e Jacó. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isso é, celestial. Os três peregrinaram na terra, os três patriarcas peregrinaram ali, viram a promessa de longe, saudaram e confessaram que eram peregrinos na terra, porque eles esperavam uma pátria superior. Irmãos, essa é a nossa jornada. Nós também somos peregrinos aqui, nós pela fé contemplamos a Jerusalém celestial. Contemplamos o novo céu e a nova terra, a imortalidade, a ressurreição. É isso que nos encoraja, é isso que nos dá razão para acordar cada dia e viver cada dia para a glória de Deus, em esperança, em fé, na expectativa, ou da nossa partida para lá, ou da vinda do Senhor Jesus Cristo, que dará início a todas estas coisas. Por isso, por último, você pode confiar em tudo que Deus prometeu. O Deus de Abraão é o nosso Deus. Ele prometeu perdoar os nossos pecados, prometeu nos receber como seus filhos, prometeu nos santificar e nos libertar do domínio do pecado e, finalmente, da presença do pecado. Ele não prometeu nos livrar das tribulações, mas Ele prometeu que estaria conosco no meio do sofrimento. E Ele prometeu nos ressuscitar com Cristo e nos dar a imortalidade e a vida eterna. Que nós possamos, quando chegar a hora, morrer como Abraão, morrer em fé, em confiança, mesmo que seja em meio a dores, angústias. Eu não sei o que é que Deus tem reservado para cada um de nós, mas eu sei que Ele vai estar lá presente, no leito de hospital, no leito da sua casa, do seu quarto, onde você estiver. Deus estará com você, segurando sua mão, até o momento de você partir e ir ao encontro dos seus antepassados heróis na fé. Amém? Oremos. Pai querido, nós te damos graças pela Tua palavra, te damos graças como ela nos consola, ela nos exorta, ela nos dá o rumo para viver aqui nessa vida. Eu quero orar, ó Deus, pelo Teu povo, aqueles especialmente que estão aflitos, angustiados, se sentindo oprimidos, vazios, uma vida sem sentido ou propósito. Ó Deus, eu peço que o Senhor renove a sua fé, a sua esperança, que eles possam ver que são peregrinos aqui e que caminham rumo a uma pátria melhor. Ajuda-nos, ó Deus, a viver em esperança, confiados nas Tuas promessas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.